Um pouquinho sobre o tema que fomos convidados a falar. Eu não avisei vocês que eu seguro o celular porque eu faço o resumo aqui e também gravo a palestra. Então, eu tenho um canal no YouTube para mim depois fazer uma revisão dessas palestras, né? Eu acho que eu tenho uns 5 assinantes, meus 2 filhos, minha esposa. E outro dia eu fui na Casa Espírita, uma pessoa falou que assinava também, mas eu falei, para você eu não pago nada, só para os meus filhos, né? Então, para os meus filhos ganham lá uns 30, 50 reais por mês para fazer parte, né? Minha esposa não cobra nada, tem compaixão. Então, eu tenho lá para mim de vez em quando ouvir as coisas que a gente fala, porque o expositor está sempre pronto a falar bobagem. Sabiam disso? Sempre, 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 sempre pronto a isso. Então, de vez em quando a gente precisa puxar um pouquinho a orelha, puxar as cordas, as rédeas, né, para que a gente possa corrigir a nossa fala. Vícios de linguagem, palavras repetitivas, essas coisas que o expositor muitas vezes faz. Bom, hoje vamos falar sobre a oração e a vigilância, orar e vigiar, ou vigiar e orar, não é? Tem uma discussão a respeito da ordem, mas já o velho engenheiro do passado já dizia que a ordem dos fatores, né, dos tratores, não é? Não alteram a obra, isso, a construção, essas coisas aí. Jesus, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, Jesus está falando vigiai primeiro e orai depois. Olha só a diferença, né? Vigiai e orai para não entrares em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Nós somos... na fase hominal, nós somos espíritos prontos. Mas precisamos ainda corrigir tantas coisas, né? Tantas coisas. Meu Deus do céu. Ele fala, a carne é fraca, não é? Mas no fundo é o espírito que ainda é fraco, não é? Porque a carne só obedece ao espírito, não é? Então, somos nós, seres espirituais, que ainda estamos num processo de desenvolvimento. Vou dar um exemplo para a gente entender, para não ficar um negócio muito chato. Quando a gente começa a dirigir, a gente quer corrigir todo mundo no trânsito, não quer? Mas depois que você tem 40, 50 anos de trânsito, se as pessoas fazem cada coisa na tua frente, você nem liga. A pessoa vira, fez a curva na tua frente e voltou na contramão. Fala, puxa vida, meu Deus, que surpresa. Nem imaginei que ele podia fazer isso. Entra, não dá seta, para em cima da faixa. Mas quando a gente está meio aprendendo, a gente é meio imaturo no trânsito, a gente quer censurar todo mundo. Animal racional. A gente faz assim, meu Deus do céu, a gente quer corrigir todo mundo, fica nervoso, às vezes não dorme à noite, porque o acidente, podia ter acontecido um acidente, meu Deus do céu, aquela pessoa imprudente daquele jeito, mas aí quando passa de uma determinada idade ou determinada prática, não é? Porque às vezes não é tanto a idade, mas a prática do dia a dia. A pessoa nem sabe o que aconteceu, nem lembra o que aconteceu no trânsito, vai numa festa, chega lá feliz, alegre, saltitante, não tem problema nenhum, nem lembra como é que foi o trânsito. Então isso vai acontecer com a gente também com as coisas infelizes. A gente hoje ainda tem aquela forte tendência de corrigir, de censurar, de fazer e acontecer, mas dentro de pouco tempo é como os espíritos de luz fazem, eles vêm aqui, já pensaram se eles fossem ver a nossa vida pregressa? O Sérgio não vai dar passe dele não. Hoje comeu carne, hoje foi não sei o quê, fez malcriação não sei pra quem, hoje não merece passe não, procurar sua turma. Já pensaram se os espíritos de luz fizessem isso com a gente? A gente senta lá e dá um passe e a gente recebe, se pode, se não pode, não recebe. Eu quero dizer, se pode assim, se a gente está em condição de receber, porque tem muitos de nós aqui que tomam passe e não está em condição de receber o passe. Porque está na cabeça do bife, está no cheque do especial, está lá no trabalho, está não sei aonde, chega lá, não acontece nada. Mas não é culpa deles, né? É culpa nossa mesmo. Porque a gente não consegue disciplinar os pensamentos, cada coisa no seu lugar, cada hora na sua hora, a gente não consegue. A gente vive o amanhã e depois vive o passado, o presente está sempre longe da gente. E aí, a gente vem aqui, meu Deus do céu, será que eu deixei a luz do quarto ligada? Meu Deus do céu. Umas coisas assim, a gente fica preocupado, meu Deus. Nossa, vai cair o aluguel amanhã, meu Deus, eu preciso colocar R$78 para completar o dinheiro lá do aluguel.
aquela coisa, né? Aquele negócio terrível. Tanto se é real que com o tempo, tá aqui Dona Aura pode confirmar isso, se ela quiser, claro, né? Mas com o tempo a gente vai meio que saindo dos problemas, a gente não quer saber mais dessas coisas, não quer ter interferência no trabalho, na tarefa, não é? Tanto é que tem muita coisa que pode oferecer para a gente fazer, a gente não aceita. Hoje eu não aceito, por exemplo, ser síndico de prédio, não aceito. Para que eu vou ser síndico de prédio? Vou conseguir fazer palestra no síndico? Alô, estourou a caixa d'água aqui, a bomba da caixa, não está enchendo a caixa de água. Você está no meio da palestra, olha a confusão que é isso. Já pensaram que problema que é? Então a gente vai saindo de problemas, olha, vai saindo para poder tá tranquilo, sentar lá, e tá sentado lá, real, estamos aí. Ajuda, eles ajudam. Não querem saber se a gente fez ou aconteceu, ou sei lá o quê. Bom, Jesus, na sua sabedoria, nos ensina que a vida espiritual exige atenção constante. Atenção constante. É que nem andar na rua, né? Outro dia eu estava andando, um amigo meu, a gente não pode falar de si mesmo, não é mesmo? Estava andando um amigo meu e aí a calçada terminou, ele não percebeu que a calçada terminou, perdeu, achou que já ia para o mundo espiritual porque andou no ar, pá, caiu no chão. Bateu a cara, nariz, dente e tudo, foi uma confusão lascada, né? Então, nós precisamos de atenção. Vai atravessar a rua, precisa de atenção. Pensar com o celular, né? Então, a gente está... com o celular, talvez esteja vivendo o futuro ou o passado, né? Porque alguém está falando assim, você viu que você aprontou lá não sei das quantas, e aí você estava escutando lá aquele negócio. Viu o que aconteceu em tal lugar? Você está, sabe, vivendo o passado, né? Vai comprar para mim lá um negócio, aí está vivendo o futuro. Então, veja, e o presente a gente fica ali. De repente, a gente está no mundo espiritual, nem percebe. Meu Deus do céu, que diferente que é aqui, o céu mais claro. Não vejo ninguém na rua, meio estranho. Aqui tem gente andando de avental para lá e para cá, parece hospital, que história, não? Ou é a casa do caminho, não sei, né? Andando de avental para lá e para cá. Então, precisamos estar atentos ao momento. Não é uma tarefa muito fácil, mas nós precisamos estar atentos ao momento. Então, o que nós estamos vivendo hoje? O que nós temos para hoje, até a hora da gente dormir? É o que nós temos que fazer, concentrar nisso, não é? Bom, segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 28, Coletânea de Preces, a prece é um ato de adoração. Aliás, nós podemos fazer 3 coisas na prece: orar, pedir, louvar e agradecer. Mas aqui é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Aí vem um parênteses. Quando eu estava ouvindo aqui a historinha da única asa única, a gente já viu muitas historinhas desses autores que são muito inspirados, muito bem inspirados, e eles... Parece que a gente tem uma vontade de dialogar com Deus, não tem? Porque ele estava questionando Deus, escuta, mas como é que você põe uma asa só no ser humano? Você não pensa? Tipo assim, né? Então, estamos questionando Deus, né? E a gente já vê isso muitas vezes, em muitas histórias, a gente vê o autor conversando com Deus, assim, frente a frente, assim, tirando satisfação ou perguntando alguma coisa para Deus, não é? E aí, já pensaram a paciência? Eu dei uma asa só, porque ele precisa se unir com o outro para poder alçar voos. Quer dizer, precisa estar junto, sabe? Ter aquela coisa assim, de tolerância, de paciência, de amor, desenvolver amor um pelo outro. É isso. Então, imagine a paciência de Deus para responder isso. Sabe que o Kardec também fez umas perguntas, que os espíritos tiveram que ter uma paciência, assim, sabe? Por que Deus já não criou os espíritos bons? Mas o que você tem que pedir conta para Deus? Quem é você? Os espíritos também são mal criadinhos, viu? Eles também responderam para o Kardec assim. Mas o Kardec fica fazendo umas perguntas assim, não é? Perguntou assim, como é que eu faço para ser melhor na vida? Aí ele falou assim, conheça-te a ti mesmo. Mas isso eu já sei. Aí o Santo Agostinho, com toda a paciência do mundo, faça como eu fiz na minha última encarnação. Faça um balanço diário ao se deitar, o que você fez durante o dia. E no dia seguinte procure fazer melhor. Olha só, paciência. Né?
Mas a paciência que ele teve com o Kardec de explicar direitinho para ele, não é? Então, vejam, viver o agora, isso é muito importante. A oração também é a elevação do pensamento, é a ligação direta com o plano superior. A gente muitas vezes não tem essa confiança. Alta de Souza fala assim: meu irmão, tuas preces mais singelas. Vocês já pensaram quanto amor tem esses espíritos? Eles já falam: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Olha, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Olha, ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo, te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te ilumina na linguagem pura e peregrina, na voz de Deus em luz, no coração. Olha que coisa bonita, coisa linda da Alta de Souza. Espírito de luz é assim, não é como eles falam com a gente, como eles se dirigem. Maria Dolores fala também coisas lindas, assim, sabe, assim, alma querida e boa, não te atormentes pelo caminho. Alma querida e boa, olha que ela fala para todo mundo isso, olha que coisa bonita, coisa linda que eles falam para a gente. Bom, então a ligação da prece é assim. Quando a gente se dirige a fazer uma prece, se digna a fazer uma prece real, verdadeira. Porque a prece pode ser falsa também, não é? Não pode? Tem muita prece falsa. A prece falsa, por exemplo, o malfeitor faz uma prece para ele não ser pego no roubo que ele vai fazer. Uma prece falsa. Faz uma prece para não levar nenhum tiro da polícia. É uma prece falsa. Não é? No fundo, ele precisa entender que ele está indo na direção errada. Então, a prece verdadeira que você faz assim, com realidade, sabe? Você está falando de você mesmo, não está com hipocrisia, não está com essas besteiras, com essas criancices. Porque o pai não pode dar atenção para a criancice, não é mesmo? Fala assim: amanhã eu vou ser melhor. Toda criança fala isso, né? Não fala. Amanhã eu vou melhorar. Não é assim que vai falar? Vai fazer? Tira uma nota ruim, o mês que vem eu melhoro. Está sempre falando isso. Nunca faz nada diferente, sempre igual, sempre igual, sempre igual. Então, as crianças espirituais, Mas então, se a oração é a elevação do pensamento e a ligação direta com o plano superior, a vigilância é a atenção aos próprios pensamentos, sentimentos e atitudes. Porque, às vezes, a gente sabe que está errando, mas está muito prazeroso para a gente o erro. A gente não quer mudar o erro. Aí falta vigilância, porque as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós estamos desejando. Então, o que ele sugere para a gente? Observa como você está vivendo, sabe? Assim, de você pensar: meu Deus do céu, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu já conheço tudo que é possível para ser melhor, já sei de tudo. E por que eu não melhoro? Sabe, uma coisa assim, íntima e pessoal e verdadeira. Por que eu não melhoro? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo ter um pouco mais de perseverança, mais de persistência? Por que eu não consigo ser mais severo comigo do que ser indulgente? Normalmente a gente é assim. A gente é severo com os outros e indulgentes com a gente. Olha, as coisas que a gente faz. Foi um erro. Eu não sabia. Sabe assim, a gente arruma uma desculpinha. Foi sem querer. A oração nos coloca em conexão, uma palavra que eu não gosto, essa história de conexão, porque quando falo de conexão, sabe o que eu lembro? Lembra quando você ligava a internet à meia-noite que só cobrava um pulso? Fazia aquele barulhinho característico. Então me lembro disso, meu Deus do céu, me dá uma aflição. E a gente não sabe se o sistema já está avançado ou se é aquele ainda. Então como é que vai falar conexão? Porque às vezes não conecta. Mas a oração é o que nos liga ao alto, é o que nos faz a ligação com o alto. Experimente fazer isso sinceramente mesmo. Olha, estou cheio de defeitos. Preciso começar a me melhorar.
Vamos começar pelos mais fáceis? Pelos mais fáceis. E sabe quais são os defeitos mais fáceis que a gente se corrige? Agora vai ter gente que vai ficar brava. Diz que os defeitos mais fáceis são aqueles visíveis, que todo mundo enxerga. Aquele que ninguém vê são os mais difíceis, que só a gente sabe. Então, por exemplo, fumar. Todo mundo sabe que a gente fuma, né? E não tem tanta alma boa que fica falando para a gente parar de fumar. Não tem? Esse é o mais fácil que tem. Parar de fumar, parar de beber. São os mais fáceis. Agora vocês imaginem aqueles que ninguém vê. Que a gente passa de vez em quando assim, uma horinha de peroba, assim, sabe? Uma horinha de peroba para a gente ficar assim bem, né? Bem ilustradinho. Imagine esses como é difícil. Porque esses só incomodam e só vai nos atrasar a nós mesmos. Então as pessoas não se incomodam com ele porque não vê. Então praticar um crime todo mundo viu. Sabe assim? Bom, a vigilância nos protege de nós mesmos. E nós precisamos de autoproteção. Meu Deus do céu, ninguém falou isso pra gente. Eu tenho que me proteger de mim mesmo? Olha só. Aí você vai no médico, no doutor, o doutor fala assim pra você: olha, você tem que tomar esse remédio 3 vezes ao dia. Aí você sai lá e fala assim: esse médico não sabe nada, eu vou tomar nada. A gente precisa de uma autoproteção, né? Se você não confia nele, vai em outro, vê se fala a mesma coisa, tira uma segunda opinião, né? Mas você tem que se proteger, você tem que fazer uma autoproteção. Bom, e a necessidade de orar? 80% das pessoas nunca fizeram uma oração. Mas escuta, 80% das pessoas nunca foram numa igreja? Foram, mas nunca oraram. Por exemplo, vai num casamento. Alguém se lembra de orar no casamento? Alguém se lembra do que o padre disse no casamento? Às vezes ele falou coisas lindas. Mas a gente fala: meu Deus do céu, não acaba nunca essa droga. Aí ainda vai ser longe ainda, o salão de festa é longe, meu Deus, deixei o carro longe para até pegar o carro. Tem que trazer aqui, porque a minha mulher está com esse vestido longo, é que se ela andar muito vai limpar a rua toda, meu Deus do céu. Os pensamentos que a gente tem, veja só que interessante, que é assim, que é isso. Você não lembra do que aconteceu lá na parte religiosa, não lembra. E o pior, sabe qual é o pior? O pior é assim, se você colocar no convite assim: só vá na igreja se você realmente quiser. Todo mundo vai, porque ela fala assim: se a gente não for na igreja, depois vai ficar chato ir. Na festa. Mas tem muita gente que vai só na festa e não vai na igreja. Hoje em dia tem cara de pau maior, né? No nosso tempo não podia fazer isso. Hoje os meninos são tudo cara de pau, né? Me atrapalhei, me perdi, já vim direto pra cá. Mas você chegou meia hora antes de começar a cerimônia na igreja? Então, mas eu fiz confusão com o horário, meu Deus do céu. Estou estreando aí os barris que tinha. Antigamente era barril, agora não é mais, né? Tinha uns barril que a turma alugava, não era? Não tinha uns barril assim? Tinha uns negócios que fazia assim, sei lá, eram umas coisas, né? Uns negócios bastante diferentes. Bom, orar é começar a trabalhar o espírito, a alma, para a absorção do entendimento, do conhecimento e da luz, porque luz é isso. Eu também ficava nos cascos quando alguém falava assim para você: muita luz, para você fala: meu Deus do céu, mas o que é essa luz? É o conhecimento. Demorou para me entender que é isso. Então, para a pessoa não ser assim muito indelicada, falar assim: muito conhecimento para você, seu burro ignorante. Sabe assim? Fala: muita luz para você, tá bom, muito obrigado. Tem cenoura também? Não. Oração é capaz, nem sempre acontece, mas é capaz de renovar as nossas forças, de harmonizar o nosso coração e de acalmar os nossos impulsos. Olha quanta coisa ela pode fazer. E ela também é capaz de atrair bons espíritos que possam nos inspirar e nos amparar. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem aqui na Terra é viver com a falta de boas inspirações.
A gente passa um tempo muito grande longe dessas boas inspirações. E quando a gente tem uma certa maturidade, ainda assim, a gente muitas vezes foge das boas inspirações. A gente quer saber das más inspirações. As boas inspirações é aquela que só te convida à prática do bem. É só isso que ela faz com a gente. Então, quando você está com algum pensamento em dúvida, pode ver que não é uma boa inspiração. Porque a boa inspiração só te inspira a fazer o bem. Ainda que esse bem não seja o bem que a humanidade entenda como seja um bem. Não é? De você ser vítima de uma violência, de você ter que engolir um prejuízo, de você esquecer uma dívida, sabe? É uma coisa assim. Agora, a prática da oração vai fazer com que a gente seja sempre bem inspirado. Vou entrar num negócio. Procura uma boa inspiração. Em vez de entrar no negócio, ajuda aquela pessoa que está entrando e pronto, fica de lado, fica de fora. Mas a gente não quer entrar porque, de repente, né, quem sabe fica milionário também, né? Mas a boa inspiração vai nos favorecer nesse sentido. Você está a fim de lavar a alma de uma pessoa, busca uma boa inspiração. Sabe o que a boa inspiração vai te falar? Respira fundo, espera mais um pouco, pensa melhor. Essa é a boa inspiração. Então a gente adia alguma coisa assim desconcertante, desagradável, adia, interminavelmente, até a gente ter condições equilibradas de lidar com aquilo, com aquele assunto. Vocês já repararam que também tem coisas que parece que não roda, né? A gente tem alguma coisa que não consegue resolver e fica um negócio meio assim embaraçado. Às vezes não é para resolver, tem que esperar um pouco, não está na hora ainda. Às vezes não é a hora. Quando nós oramos, nós não mudamos Deus. Porque a gente não pode mudar Deus, né? A gente não pode nem mudar o semelhante, imagine Deus. Mas a gente pode mudar a si mesmo. E é tão bom a gente reconhecer que precisa mudar. É tão bom. Mas é difícil a gente chegar a essa conclusão que quem tem que mudar não é o outro, somos nós. Então a gente pensa assim, por que você não lavou a louça e não sei o quê, agora é tarde, eu cheguei tarde, aquela coisa toda. Aí a gente pensa assim, não tem problema, sou eu que estou vendo a louça suja, a obrigação é minha, sou eu que tenho que mudar. Eu que tenho que ser mais operoso, mais ativo, mais laborioso. E a importância da vigilância? A vigilância é observar os próprios pensamentos e intenções. A vigilância é o guarda da oração. Olha só. Então, ele fica lá cuidando, não é, da oração. Então, de vez em quando, ele permite ou às vezes não permite que a oração tenha eficiência pelas nossas ações, não é? Então, ele está lá de guarda. Sem vigilância, a oração se perde na rotina. Sem oração, a vigilância se esgota na luta diária. Vigiar é dominar o impulso da raiva. A gente consegue dominar, porque tem gente que tudo que vem à boca fala, para quem for, para qualquer pessoa que for. Não tem um instantezinho de diplomacia, um instantezinho de renúncia, de esquecimento, nada disso. Evita palavras precipitadas. A gente adora, né, resolver logo com as palavras altamente precipitadas, perigosas. Identifica o orgulho e o egoísmo antes que se transformem em ação. Então a gente fala, isso aí vai ser egoísmo da minha parte, não é? Então, você está lá no mercado com, um carrinho de compra e você não quer deixar uma pessoa que tem 2, 3 coisinhas na mão passar na tua frente. Mas eu tô aqui, eu esperei até agora, sabe? Pensa só no nosso bem-estar, né? Então, identifica o orgulho e o egoísmo antes que ele se transforme. Então, a gente tem vontade de passar na frente. Olha, tenho vontade de não deixar você passar, mas eu tô brigando aqui comigo mesmo. Pode passar você, então, passa você. Não é? E o que é muitíssimo importante, manter o coração sereno nas horas de provação. Como é difícil isso, não? Aquela hora que você tem que confiar, sabe? Confiar. Você tá às vezes perdido, tá num labirinto, tá chateado, tá assim fora de si. E aí você fala, não, eu confio em Deus. Eu vou entender por que isso está acontecendo. Isso vai um dia se esclarecer para mim.
Quando o nervosismo chega, orar antes de responder. Mas é difícil, né? Porque quando ele chega, a gente já respondeu. Ao sentir inveja, diz que aqui no Jardim Santo Elias não tem ninguém que sinta inveja, não é? Isso aqui é uma palestra para outros bairros, mas para vocês que estão aqui, não preciso dizer, né? Ao sentir inveja, vigiar o pensamento e substituir por gratidão. Então, agradecer as coisas que já tem, porque a gente já tem tanta coisa, muita coisa a gente já tem. Tem gente que fala assim, não tem que comer pão, arroz com ovo, mas não é uma delícia comer arroz com ovo? Pensa bem, não? Eu, se eu pudesse, eu comia arroz com ovo toda noite. De dia não, mas toda noite. Mas a gente não esquece de agradecer. E eu me lembrei desse fato porque aconteceu uma coisa muito curiosa com uma amiga minha. Veio uma senhora reclamando que o ovo tinha aumentado muito, estava muito caro. Está muito caro, desse jeito não pode nem comer ovo. E essa senhora depois me disse o seguinte, ela falou assim, eu não sei o que é pior. Porque essa senhora tem restrição alimentar, ela só pode comer 4 tipos de alimentos. 3 legumes e um pedaço do frango. Ela disse assim para mim, eu não sei o que é pior. A gente não comer porque não pode comprar, ou poder comprar, mas não poder comer. Não é a mesma coisa, praticamente? Não é? Ela tem o dinheiro para comprar quantos ela quiser, mas ela não pode comer. Olha só, que coisa. Então, é isso. Diante da dor, orar e confiar que tudo é aprendizado. E no convívio diário, vigiar o julgamento e orar para quem nos fere. Vigiar o pensamento e o julgamento, não é? E de vez em quando a gente vê na televisão umas coisas tão terríveis que a gente fala, isso mesmo, bem feito. Não é? A gente faz um julgamento antecipado, não conhece toda a história, aí a gente dá as mãos pelos pés, é muito complicado. A oração é a vitamina da alma, olha que bonitinho isso, né? Bom, chega, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Vigiar e orar é viver atentos à luz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa sair daqui em melhores condições. Não por causa da palestra, mas por causa dos espíritos amigos que fazem muito para a gente viver de uma forma mais equilibrada. Porque vivendo de forma mais equilibrada, sabe o que acontece? A gente aproveita mais a encarnação. Olha que coisa, que beleza que é isso, não é? Quando a gente consegue aproveitar bem a encarnação, a gente chega de lá do outro lado da vida, com um percentual maior de ter vencido as nossas necessidades, as nossas provas, as nossas expiações, as coisas que nós viemos aqui realizar. Quando a gente vive desequilibrado, a gente muitas vezes adia. Sabe o aluninho que repete de ano? Ficou o ano inteiro estudando, não conseguiu. Quer dizer, estudando nada, porque se ele tivesse estudado pelo menos um pouco, ele teria passado, né? Mas perdeu o ano, vai começar de novo. Aí vamos começar uma nova encarnação outra vez. E a gente nem sabe como vai ser, né? Como será que vai ser a nossa próxima encarnação? Será que a gente vai poder nascer no Brasil? Ou na Palestina? Não sei. De repente, não é? Ou então, não sei, na Rússia, nos Estados Unidos. Depende, né? Como é que a gente pode nascer, onde a gente vai nascer, não sei. Eu sei que a gente veio da Europa, todos nós que estamos aqui. Todos nós, sem nenhuma exceção. Então, se a gente veio da Europa, então agora provavelmente a gente tem que voltar lá para poder resgatar as dívidas que nós deixamos lá, né? Porque o velho mundo parece que está entrando numa decadência terrível, então, já pensaram, a gente tem que nascer num planeta, em um país em decadência? Mas, se pudermos aproveitarmos o melhor, nós vamos sair daqui com o melhor. É isso que nós precisamos entender, tá bom?